Vamos receber o pregador desta noite, evangelista Marcelo, com a palavra. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Quero nesta noite adorar o nome santo do Senhor, exaltar ao nosso Deus pela sua bondade e pela sua santa misericórdia. Quero agradecer de todo o meu coração ao Senhor nosso Deus, porquanto o Senhor nos dá nesta noite tão grande honra de estar em nossa igreja, neste altar tão abençoado e tão glorioso para as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida do nosso líder, o nosso pastor, que prontamente nos ajuda, nos auxilia e nos dá todo o apoio. A minha gratidão. Abra a tua Bíblia comigo, o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. A mão gela. A mão gela, a perna treme. A responsabilidade é muito grande, né? Todos que passam aqui, o doutor Malaquias esses dias falou também, a minha perna treme, treme de verdade. Aleluia, não é brincadeira não. Louva a Deus pela vida dos coralistas, da orquestra. Louva a Deus pela vida do irmão Jean, o irmão Ivan. Muito obrigado, viu? No meio de tantos obreiros, um seleto grupo de obreiros, os irmãos terem nos dado esta tão grande honra. Louva a Deus pela vida dos queridos e amados irmãos. Abra a tua Bíblia então comigo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Vamos falar nesta noite sobre exaltando ao Senhor, a arca na casa de Obed-edom. Segundo a Samuel, capítulo 6, versículo de número 11, diz assim o texto bíblico: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi e falaram: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, haja amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Tomem assento, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, quero vos falar nesta noite, bem rapidamente, não serei extenso. Quero falar sobre a arca de Deus na casa de Obed-edom. Te convido nesta noite para nós fazermos uma rápida viagem em torno da Bíblia e nós entendermos que a arca do Senhor, esta arca, haja visto que o próprio Senhor Deus ordenou que ela fosse feita, e Deus então cita para o seu servo, e o Senhor dá a ele: olha, a madeira é a madeira de acácia, você vai construir uma arca. Esta arca, ela terá 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de altura, 75 centímetros também de largura. Esta arca, ela deverá ser revestida por dentro e por fora de ouro. Ela terá sobre si uma tampa de ouro batida, e sobre esta tampa a figura de 2 querubins alados. E esta arca então, ela deverá estar em um local chamado Santo dos Santos, e sobre esta tampa a glória do Senhor então seria manifestada dentro dos 6 utensílios, dentro dos 6 móveis que estavam dentro do tabernáculo. Nós podemos ver que a arca, ela é aonde representa a presença do Senhor. Nós vamos encontrar na Bíblia a arca do Senhor, nós vamos encontrar também a arca do concerto, e vamos encontrar também a arca da aliança. Interessante que sobre
esta tampa, a presença do Senhor se manifestava, a glória do Senhor se manifestava. Moisés compreende que não era um baú de ouro, mas era a presença do Senhor, representava ali a presença do Deus de Israel, a presença do Deus vivo que estava no meio deles. Quando interessante que a Bíblia diz que quando o povo de Israel, eles saíram do monte Sinai, Moisés entende que a arca tem que estar na frente, a presença do Senhor tem que estar na frente. Quando a arca ela é levantada e colocada nos ombros, Moisés ora: Senhor, vá conosco, que os nossos inimigos sejam dissipados. E quando eles chegam e a arca ela é então repousada, Moisés ora novamente e diz: Senhor, retorna a tua presença, retorna, Senhor, para os teus milhares do povo de Israel. Interessante que Moisés entende, compreende e tem a plena convicção de que aquela arca representa a presença do Senhor. Em Números capítulo 14, diz-nos a Bíblia que um povo se rebelou contra o Senhor. De 12 homens, 10 eles se voltam contra o Senhor e eles clamam: Moisés, venha conosco e traga a arca juntamente conosco. Moisés diz assim: eu irei contigo. Não, vocês estão sendo rebelde e desobediente, a minha presença não irá, bem como a arca também não. E ficaram na tenda. E diz a Bíblia que os amalequitas mataram muitos israelitas, aquele povo que fora rebelde contra o Senhor. Interessante que Josué assume o controle, e Josué está diante agora de um grande desafio, e este grande desafio chama-se Rio Jordão, no meio da sua cheia. Mas o Senhor disse a ele: como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Moisés, ele já era falecido, e Josué tem que passar pelo Rio Jordão na sua cheia. Josué para e diz assim: eu já sei a solução. Única forma de nós passarmos o Jordão é passarmos com a presença do Senhor. Tragam a arca. Colocaram a arca nos ombros, e diz a Bíblia Sagrada que quando o sacerdote coloca o pé nas águas, as águas se abrem, a arca para no meio, o povo está passando, o povo está caminhando até o último israelita passar. A arca, a presença do Senhor ficou parado no meio do Jordão, sustentando aquele canal aberto. Josué compreende agora que para vencer os desafios ele tem que ter a arca, a presença. Ei, querido irmão, nós não vamos vencer os desafios pelo nosso intelecto ou pela força do nosso braço. Nós vamos vencer os desafios debaixo da presença do Deus Todo-Poderoso. Tem uma muralha na frente, tem os muros intransponíveis da cidade de Jericó. O povo que está dentro diz: os nossos muros, eles não caem, os nossos muros não vão cair. Mas do lado de fora tem sacerdotes tocando, tem levitas andando, e tem também a arca do Senhor. Olha a arca no ombro, a arca está acompanhando, a presença do Senhor estava acompanhando, e de repente o que era intransponível agora caiu. O que era impossível de atravessar agora está no chão. Caiu. A presença do Senhor juntamente com Josué. Interessante que eles vão entrar numa terra pequena, um povo pequeno, e quando eles vão para esta batalha, eles perdem. Diz a Bíblia que Josué falou: não tem alguma coisa errada, eu vou buscar ao Senhor, eu vou para a
face do Senhor, e ele se depara de frente com a arca. Ele se humilha, ele joga cinza sobre a sua cabeça, e ele está clamando diante da presença, diante da arca. Ele está dizendo: Senhor, o que houve? Nós vencemos Jericó, mas nós perdemos para um povo tão pequeno. Josué entende que a arca representa a presença do Senhor, Deus na sua frente. A arca está agora em Siló, e diz a Bíblia que eles estão em guerra. Os filisteus estão guerreando contra o povo hebreu, e alguém lá no meio diz assim: tenho uma ideia. Vamos pegar a arca, vamos vir com a arca no meio da guerra. E assim como a presença foi no passado, a presença será também conosco. E foram e pegaram a arca. Mas agora não são levitas que estão com a arca no ombro, não são sacerdotes que estão com a arca no ombro. Quem traz a arca é Ofni e Finéias, dois homens corruptos, dois homens que defraudavam o sacrifício, dois homens enganadores, e a presença do Senhor não está com eles. A arca vem chegando, e diz a Bíblia, é interessante que neste exato momento, eles confundem a arca agora com um amuleto de guerra. Vamos usar a arca para assustar, vamos usar a arca para assombrar, vamos usar a arca para causar medo nos filisteus. Vamos, assim como a arca, amedrontar os nossos adversários. Mas quando eles estão chegando com a arca, Deus fala: a minha arca, a presença do Senhor, ela não é amuleto de guerra, ela não é para assombrar os inimigos. E diz a Bíblia que naquela ocasião 30.000 hebreus morreram. Que dia terrível, porque a arca foi roubada. A esposa de Finéias, gestante, quando recebeu a informação: seu marido morreu, seu cunhado morreu, o seu sogro de 98 anos caiu da cadeira, morreu também, a arca foi roubada. Naquele momento, ela teve um parto espontâneo, e quando ela tem o parto, ela coloca o nome no filho, Icabod ou Icabode. Foi a presença do Senhor. Os filisteus estão em festa, os filisteus vibram: conquistamos a arca, conquistamos a arca. E diz a Bíblia que eles levaram a arca para dentro do templo do Deus deles. O que era costume na época, os espólios de guerra, ou os deuses que não venciam, eles levavam para dentro do templo do Deus vencedor. Levaram a arca, colocaram de frente com Dagon, metade homem, metade peixe, e colocaram de frente. Eu acredito, eu conjecturo que eles olharam para Dagon e disseram: Dagon nos deu a vitória. A arca perdeu, a arca do povo hebreu perdeu a batalha. Viva o Deus Dagon. Mas diz a Bíblia que pela manhã, quando eles entraram no templo, cadê Dagon? Dagon está no chão, Dagon está caído. Irmãos, na presença do Senhor, até a estátua de Dagon caiu por terra. Levanta, Dagon! Dagon, toma jeito, meu filho, levanta, levanta, Dagon. E olharam para a arca e disseram: a arca perdeu, Dagon venceu. Ele caiu nesta noite, mas ele venceu. Diz a Bíblia que no dia seguinte entraram no templo para oferecer sacrifícios a Dagon. Cadê Dagon? Está no chão de novo, cabeça quebrada, braço quebrado, mão quebrada, está em migalhas, porque na presença do Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Eu pregava hoje cedo no Flórida e disse: pode pôr o seu nome aonde quiser,
pode colocar o seu nome na boca do jacaré, pode colocar o seu nome na boca do dragão de Komodo, irmão, maior é o Deus Todo-Poderoso que está conosco, maior é o Deus poderoso que está em nossa vida. Deus está com a sua igreja e com o seu povo. Eles então têm que abrir uma ordem de serviço, Jean. Eles disseram: restauração ao nosso Deus, está tudo quebrado, vamos tirar a arca daí. E levaram a arca então para Asdod. E quando chegaram em Asdod, eles estão zombando da arca, e Deus feriu, e Deus então fere o povo de Asdod, e Deus permite a enfermidade, e eles estão clamando, ai, eles estão dizendo: nós estamos sofrendo de enfermidade, a culpa é dessa arca, tire a arca daqui. Tiraram a arca de Asdod, levaram a arca para Ecrom, e na terra de Ecrom eles estão dizendo: cuidado com a arca, ela já feriu alguns aí para trás, ela já causou estragos por onde passou, mas agora ela está na nossa terra, ela está na terra de Ecrom. Parece que eu vejo Deus olha e diz assim: vou ferir este povo também, e começa a permitir enfermidades, e eles são feridos, e Deus permite praga de ratos que vão consumindo as suas lavouras. Eles coçam a cabeça. Depois de 7 meses com a arca juntamente com eles, eles chegaram em um consenso: essa arca é muito perigosa, vamos devolver. Mas como nós vamos devolver? Temos uma ideia: pegar um carro novo. Interessante, com o filisteu, eles gostam de carro novo. Vocês já vão entender. Pegaram o carro novo, fizeram aquele carro, colocaram uma arca em cima, pegaram 2 vacas novas e soltaram as vacas. As vacas vão caminhando, e as vacas vão caminhando até chegar na terra de Bet-Semes, aonde tem um povo que ali estava na colheita. Quando o povo olha 2 vacas vindo e trazendo a arca, parece que eu vejo o povo levanta a mão, a arca voltou. Ei, coisa boa, a arca novamente está em nossa terra, está em nosso solo. Chamaram os levitas e disseram: estamos com a arca. Os levitas fizeram tudo certo. Pegaram a arca, colocaram sobre uma grande rocha, pegaram aquela madeira, fizeram um altar, pegaram as 2 vacas, apresentaram em sacrifício para o Senhor. Tudo certo. Mas alguém teve uma ideia: vamos abrir a tampa da arca. E Deus não permite que a presença dele seja violada. Deus não permite que ninguém zombe da sua presença. Abriram a tampa da arca, talvez por curiosidade para ver o que estava dentro, talvez para ter certeza do que a palavra falava era verdade realmente. E eles pegaram e abriram a tampa da arca, e Deus não permite, irmão, se tem uma coisa que Deus não permite, é zombar do seu nome, da sua palavra. Noé, agricultor, construiu uma embarcação. A embarcação foi batendo, subiu até chegar no ponto mais alto da terra. Fizeram, os melhores engenheiros da época fizeram uma embarcação poderosa, um navio poderoso. E disseram: este navio nem Deus afunda, mas afundou e está no fundo do oceano. Eles abriram a tampa da arca para olhar para dentro, e Deus matou 50.000 hebreus. Disseram: a arca, nós temos que achar um jeito. O que faremos com a arca? E levaram a arca para a casa de um homem chamado Abinadab. Interessante que a arca entra na casa de Abinadab, e a arca vai ficar na casa de Abinadab por 20 anos.
20 anos a arca ficaria em sua casa. Mas 20 anos que eu acredito, creio, que a arca foi colocada num canto da casa, ou numa parte que ninguém tivesse acesso, coberta, e alguém disse: fica aí, arca da aliança. Interessante que quando nós olhamos para Abinadab, nós vamos ver que não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Abinadab representa alguém, representa um público que tem a arca, mas está encostada num canto. Quem são esses? São os grupos dos religiosos. Nós temos a presença, temos a arca, mas ela no canto dela e eu no meu canto. Cadê a arca, Abinadab? Está lá no canto da casa. De vez em quando eu dou uma olhada para ela e diz: eita arca, como tu és bonita, tu és formosa, mas fique aí no cantinho e para não pegar pó eu vou te cobrir. Quem são esses? São um grupo que representa um público religioso. Andam com a Bíblia, mas não tem comunhão com a palavra. Andam com a palavra, mas não tem comunhão com Deus da palavra. Andam dentro da própria, dentro do próprio templo, mas não tem comunhão com Deus do templo. Tem a arca, mas ela no canto dela e eu no meu. Arca, não me interfira na minha vida, que assim nós vamos seguir por muito tempo. O outro grupo que nós aprendemos aqui é o grupo que representa místico. Eu tenho a arca, e até coloquei a Bíblia aberta no centro da sala, no Salmo 91. Eu tenho a arca, olha ela no meio da sala da minha casa, no Salmo 91, você vira no Salmo 90, página branca, no 91, página amarela. Quem são esses? São os grupos dos místicos. O terceiro grupo é o grupo que não tem interação com a arca. Ele não quer ter comunhão com a arca. Ele não quer ter comunhão com o Deus da arca. A arca no canto e eu no meu caminho. A arca eu seguindo a minha vida e a arca no canto dela. Muitos seguem desta forma, não abrem o coração para que Jesus Cristo adentre, não abrem o coração para que Cristo faça uma grande obra. Tem contato com a arca está tão perto dele, mas ele de propósito, ele não quer ter comunhão ou interação com a arca, para não comprometer a sua vida. É o síndrome de Zaqueu. Quer ver comigo Zaqueu? Jesus está passando, mas Zaqueu fala assim: eu quero vê-lo do meio das folhas. Qual o propósito? Escondido no meio da folhagem. Eu vejo ele, mas ele não me vê. Tu já viu o crente Zaqueu? Eu quero só ir para o culto, adorar, ser abençoado, mas eu não quero que ele me veja. Eu só quero ver ele, mas eu não quero comunhão, eu não quero ter aproximação, eu só quero vê-lo. É o síndrome de Zaqueu, ou se não, a síndrome de Nicodemos. Jesus está no meio da noite dormindo e vem Nicodemos escondido no meio da madrugada para falar com ele e conversar com ele. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: o maior desejo de Deus é que você tenha comunhão com a sua presença, comunhão com a graça e a presença do Senhor. E a arca ficou por 20 anos. Mas, irmão Marcelo, Saul não sentiu falta da arca? Não, porque Saul não quer a arca. Saul quer o trono, Saul quer o cetro, Saul quer o domínio. Mas quando o rei Davi assume como rei, Davi para e diz: cadê a arca?
eu não posso governar sem a arca. Eu quero a arca. Aonde ela está? E disseram: olha, Davi, a arca está na casa de Abinadab. Davi, ele vai buscar a arca, mas ele usa o método errado. Davi pega uma carroça, carros de boi. Interessante que, se Davi tivesse olhado um pouquinho para os textos, Davi ia contemplar que conduzir a arca sobre carros é coisa de filisteu. O que Deus mandou é a arca no ombro, mas a arca no ombro de vez em quando dói mesmo, mas a arca devia ser transportada no ombro. Davi preparou carros, Davi preparou aqueles animais, e Davi então coloca a arca sobre aquele carro e está caminhando. Diz a Bíblia que no meio da era de Acron, aqueles animais enroscaram, a arca foi tombando, Uzá vai segurar a arca, e diz a Bíblia que Deus abriu ruptura em Uzá. Então Davi para, assustado, com muito medo, ele diz: Deus não está se agradando disso. O que faremos com a arca? Não podemos seguir. O que faremos com ela? E se você ler o texto bíblico, você vai ver que o próprio rei Davi falou assim: leva para a casa de Obed-edom. Interessante. Obed-edom, nome composto, servo edomita, um homem da terra de Gate, a terra dos gigantes, inimigo contra o Senhor. Mas a arca entrou na sua casa, e quando a arca entra na sua casa, parece que eu vejo, irmão, a arca foi meio que assim: se morrer alguém, morre quem? Morre o estrangeiro. Davi foi estratégico, manda na casa de Obed-edom. Se morrer, é um coitado de um servo edomita, manda a arca para a casa de Obed-edom. Nós retornaremos e vamos ver o que faremos. E a arca entrou na casa de Obed-edom. Mas interessante, irmão, que na casa de Abinadab a arca também entrou, mas a arca entrou e foi encostada. Mas na casa de Obed-edom foi diferente. A arca entrou e Obed-edom adorou ao Deus Todo-Poderoso. Quando a arca entra, quando a presença entra, e a presença entrou na casa de Obed-edom, estudando, lendo, agora à tarde ainda, estudando, lendo, meditando, estava imaginando que na casa de Abinadab, encosta num canto, cobre com pano, deixa ela aí. Eu preciso dela só de vez em quando, só para falar que eu tenho ela. Mas no Obed-edom não. Eu acredito, eu conjecturo que a arca foi colocado no centro da sala, no local mais importante da casa. E parece que eu vejo Obed-edom, um escravo edomita da terra de Gate, mas que agora a arca está dentro da sua casa. Eu acredito, irmão, que ele para, ele olha do lado e diz: que obra maravilhosa! Esta arca representa o Deus do povo hebreu. Ele olha, ele diz: a presença está aqui. Você lembra quando a presença do Senhor entrou em sua vida? Você lembra o dia que a presença do Senhor entrou na tua vida? Lembra? Tu estava sentenciado à morte, era sentenciado ao fracasso, mas Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e o roubador virou seguidor. Jesus entrou na casa de Simão, o ex-leproso, e fez maravilha. Jesus entrou na
casa de muitos e operou milagre. E não é diferente na tua também. Jesus entrou na tua casa. Jesus entrou lá onde você estava, torto, cheio de coisa ruim. Jesus chegou e a presença do Senhor também chegou. A presença do Senhor chegou. O mais valente chegou. Lembra? Havia um valentão lá dentro, dizendo: este é meu, este ninguém mexa, este ninguém atinge. Jesus chegou, o mais valente chegou, manietou aquele valente e o colocou para fora. Jesus, quando chega, ele faz milagre. A arca entrou na casa de Obed-edom. Eu imagino, vamos nos nossos dias de hoje, Obed-edom levanta logo cedo, prepara aquele café, olha para a arca, está coando o café, dizendo: que arca maravilhosa, que arca linda. Ele vai sair, a bicicleta está do lado de fora. Ele olha para a arca e diz: mas ela brilha tanto. Oh Deus, assim como esta arca brilha, brilha sobre a minha vida também. Ele vai trabalhar, pica cartão, retorna à tarde, cansado, mas abre a porta da casa. Olha quem está na sua sala: a arca do Senhor. Ele olha e diz: mas é linda demais. É esta arca que o povo hebreu viam a presença do Senhor. E diz a Bíblia que Deus resolveu abençoar Obed-edom. Abinadab ficou 20 anos e não reconheceu. Obed-edom 90 dias, 3 meses, reconheceu a presença. E quando reconhece a presença, algo diferente acontece. Quando você reconhece que precisa da presença e adora ao Senhor Deus, algo diferente acontece. Por favor, irmão, levanta uma das suas mãos assim comigo. Levanta ela, levanta ela, levanta ela. Quando a bênção, quando a presença do Senhor chegou sobre ti, as bênçãos do Senhor também vieram sobre ti. Nós não corremos atrás de bênção, mas a presença do Senhor, ela traz a bênção. E a bênção que veio sobre tua vida, ela veio recalcada, sacudida, transbordante, acima daquilo que você imaginou ou você pensava. A bênção de Deus chegou na casa de Obed-edom. Mas interessante, sabe quem percebeu? Os vizinhos. Os vizinhos. Obed-edom bem calado e a bênção chegando. E as bênçãos chegando, as bênçãos chegando. Obed-edom bem quietinho, adorando e sendo abençoado. Daqui a pouco, os vizinhos olhando e dizendo: este homem mudou. Este homem está diferente. Ele andava triste, ele andava cabeça baixa, ele andava de bicicleta com manchão. Lembra disso? Aquele manchão? Andava com manchão, com a corrente escapando. Agora ele mudou, ele já está diferente. Não vejo mais a bicicleta velha, já estou vendo um carro na porta de Obed-edom. O que houve? Os vizinhos perceberam, foram falar para Davi: Davi, Obed-edom está sendo abençoado. Mas por quê? Porque a arca está dentro da sua casa. Davi falou: a arca, eu preciso governar com uma arca. Eu preciso da arca. Mas interessante que eu paro agora. Interessante que Deus abençoou Obed-edom. Deus deu a ele 8 filhos. Olha que coisa linda. A sua esposa era estéril, mas Deus abriu o ventre da sua esposa e deu para ela filhos. Nasceu o primeiro filho, Semaías. E Obed-edom falou assim: o primeiro filho eu vou chamar de ouvido por Jeová. Aí Deus falou: Obed-edom, eu me agrado de ti, vou te dar o segundo filho. E Deus deu Josadabe, Jeová quem me deu.
Deus falou: rapaz, me agradei de ti, vou dar o terceiro filho. Ele falou: Jeová, o terceiro filho, e nasceu Joá. Jeová é o meu irmão. Ah, é? Obed-edom, você me tem como irmão? Tenho, Senhor. Então vou te dar o quarto filho. Eita, Deus bom. Lá vem o quarto filho, Zacar, ordenado pago. Jeová falou: Obed-edom, tu és tão... eu gosto de você, vou te dar mais um filho. Senhor, o quinto já cabe no carro, mas vamos lá. Vem Natanael, meu amigo é Deus. Aí Deus olha e falou: vou dar mais um. E Deus deu mais um. Deus deu Amiel. Existe recompensa. Deus falou: Obed-edom, tu és um cabra crente. Obed-edom, vem mais um. Senhor, agora só cabe na espinha, né? 7 lugares, vem o sétimo aí. A esposa de Obed-edom, eu conjecturo, irmão, coisa de pregador. Fala para Deus que tá bom. Deus falou: não, vou mandar o sétimo. Lá veio o sétimo, portador do salário. Deus falou: Obed-edom, eu gosto tanto de ti, vou dar o oitavo. Senhor, o oitavo tá bom, mas vamos lá. Lá vem o oitavo, seu Letai, a obra do Senhor. Aí Obed-edom fala: Senhor, tá bom, 8 filhos, tá bom. Aí Deus resolveu açucarar a vida de Obed-edom. Sabe como? Com netos. Os avós dizem que os netos são filhos açucarados. E Deus falou: vou te dar 4 netinhos. Senhor, 4? Que bênção! Nasceu o primeiro neto. E lá vem o nome, Otni, leão. Deus falou: gostei, vou dar mais um neto. Lá vem o Rafael, amigo, companheiro de Deus. Aí vem o terceiro neto, é o Zabade. Deus deu. Aí Deus falou assim: Obed, vou dar o 4º netinho. Senhor, é o 4º? É. Então, já que o Senhor vai me dar o 4º, eu vou colocar o meu nome dele. Como que ele vai chamar? Obed, servo. Nasceu os 4 netos de Obed-edom. Tudo essa transformação na sua vida pessoal, na sua vida familiar e nas gerações futuras. Tudo isto porque ele reconheceu a presença do Senhor na sua vida. Davi chega, Davi fala: vou levar a arca. Interessante, Davi leva a arca. Parece que eu vejo Obed-edom olha para sua esposa e diz assim: nós só recebemos o que recebemos por causa da arca. A arca foi embora, nós vamos ficar aqui ou vamos embora também? Se a arca foi, nós também iremos atrás da arca. E diz a Bíblia que este escravo edomita da terra de Gate, ele se torna agora o guardião da arca. Irmão, como Deus é fantástico. Deus mudou o cenário e Deus ainda falou: venha trabalhar para mim. Esta arca, alguém vai chegando perto, lá está Obed-edom, parecendo aqueles soldados de Londres, né? Ninguém chega perto. E Obed-edom falou: opa, aqui não, aqui é a arca, aqui é a presença, não chega muito perto não, aqui está a presença. E Deus se agrada da vida de Obed-edom. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. Fecha os teus olhos, vou parar agora. Quantas coisas a presença do Senhor tem feito na tua vida. Quantas maravilhas a presença do Senhor tem feito na tua vida. Quantos milagres a presença do Senhor tem feito na tua vida. Quanto Deus tem feito na tua vida. Às vezes você mesmo pelo dia a dia não contempla, mas quantos milagres, quantas bênçãos, quantas vitórias. Nunca faltou o pão na tua mesa, não faltou a tua roupa, não faltou o cuidado do Senhor para contigo.
porque a presença do Senhor está sobre ti. A presença do Senhor está sobre ti. A presença dele não pode ser ignorada. A presença dele não pode ser rejeitada, mas a presença dele deva ser adorada, exaltada. Por apenas 5 segundos exalte o nome do Senhor. Por apenas 5 segundos exalte ao nome do Senhor. Por apenas alguns segundos exalte ao nome do Senhor. Abra a tua boca e diga: a minha gratidão, te dou graças. Eu te dou graças pelo pão, te dou graças pela família, te dou graças pela saúde, te dou graças pelo cargo, pelo ministério, te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu não merecia nada, era escravo, mas a arca chegou, a presença chegou, e a presença mudou o cenário da minha vida e da minha história. Com os olhos fechados, adore. Com os olhos fechados, adore. Com os olhos fechados, adorem ao nome do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. A presença do Senhor vai alcançar a tua vida, os teus filhos, os teus netos, gerações. A presença do Senhor abraçará as gerações da tua casa. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós te damos graça, damos louvores, nós te damos gratidão. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós éramos escravos, mas a presença entrou pela porta da frente e nós adoramos e glorificamos, e o Senhor realizou maravilha. Olha nós aqui hoje, te adorando, te glorificando, te servindo. Nós rendemos graça, nós exaltamos o teu nome. Eu só quero